Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Papo Humano. E hoje a gente vai trazer um tema que a gente já tem divulgado durante essa semana, né, que é a Semana do Dia dos Pais, mas a gente vai trazer hoje um foco um pouquinho diferente. A gente vai falar mais sobre a energia masculina, né, essa importância dessa energia masculina na família, que hoje em dia tem famílias que não são realmente compostas como pais e mães, né, nessa vida moderna que a gente tem. Então a gente queria trazer hoje esse foco voltado para essas energias masculinas e femininas, como elas funcionam, né, dentro de uma família, qual a importância dessas duas energias equilibradas para uma criança poder ter uma referência, poder seguir um exemplo. E vamos também dar alguns exemplos nossos mesmos de vida, né, para a gente poder mostrar como que a gente conseguiu superar algumas ausências, outras tiveram seus pais presentes, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Fica aqui com a gente, então. Eu, Cíntia, estou aqui com a Carol Teles e com a Valéria Braz. Então, vamos seguir esse nosso bate-papo de hoje sobre a energia masculina e a importância dela nas famílias atuais. Vamos lá, meninas? O que vocês têm a dizer? Então, pessoal, a gente vai trazer um pouquinho, algumas coisas que a gente já tem falado em algumas lives. Eu vou começar com a dualidade do nosso mundo. A gente já tem falado isso em algumas lives, que o nosso mundo é feito de dualidades. Então, em relação ao homem e à mulher, não é diferente. Eles são complementares. Onde eles são complementares? Dentro de cada um de nós, existem as energias masculinas e as energias femininas. Nós podemos manifestar tanto uma quanto outra. Vamos tentar entender um pouco por que que o homem tem mais a energia masculina, ele desenvolveu, ele aprendeu a lidar melhor com ela, do que a mulher. Vamos lá na época da Pedra Lascada, lá na época do Homem das Cavernas. Lá naquela época não existia um mundo inteiro para ser desbravado e um homem e uma mulher se conhecendo, que eram seres primitivos e que criavam, que tinham a procriação, que faziam filhotinhos, ou filhos hoje em dia, mas na época eram filhotinhos. Aí o que que eles precisavam fazer? Eles precisavam proteger essa cria, proteger aquilo que era importante para eles, que era e- o homem, homem, figura masculina, homem, e a mulher, figura feminina. Só que eles tinham que ter uma função para que a coisa funcionasse. Então, eles se olharam, vamos pensar assim, eles se olharam e disseram, quem vai fazer o quê? Então, o que que nós temos que fazer? Primeira coisa, alimentação. Segunda coisa, segurança, que é o que eles precisavam naquele momento. O homem, a figura masculina, homem, ele tem mais força. Isso até hoje. A maioria dos homens tem muito mais força que as mulheres. A não ser que as mulheres vão lá desenvolver musculatura, força e tudo mais. Mas no cotidiano tradicional, o homem tem uma musculatura muito mais preparada para a força, para a luta, para o agir do que a mulher. Por quê? Porque ela foi feita para ter os filhotinhos. Então, ela tem que ter uma energia de acolhimento, de tranquilidade, de afetividade, de cuidados, que esse homem não precisa ter, porque ele não tem essa gestação. Então, eles se entenderam, ó, você vai buscar alimento, vai olhar o entorno para ver quais são os perigos, e eu, que vou gestar as crias, fico no meu entorno olhando quais são os perigos menores que eu posso cuidar, cuido da nossa cria e espero alimentação. E é aí que surge a dualidade. O homem começa, a figura masculina, homem, matéria, começa a desenvolver muito mais, ou a trabalhar muito mais com o seu lado masculino, da energia masculina, que é a energia de ir à frente, de desbravar, de descortinar, de descobrir, de conhecer. E a mulher passa a desenvolver muito mais a sua energia feminina, que é a energia de ir para dentro, cuidado, proteger, proteger o entorno, preparar o alimento para o crescimento, preparar o cuidado que aquela cria e a casa precisa ter. E nesse movimento,
não significa que o homem perdeu a sua energia feminina, nem que a mulher perdeu a sua energia masculina. Significa apenas que eles se complementam e não precisam usar essas energias. Por que que eu estou falando isso? Porque se este homem estivesse fora e essa mulher sofresse algum perigo de animais ou de outros seres, ela luta, ela traz para fora a sua energia masculina e vai à luta. Então a gente sintonizou, eu aproveitei para sintonizar a gente de que dentro da gente existem as duas energias, a masculina e a feminina. Que o homem aprendeu desde lá da época da Pedra Lascada, das cavernas, a desenvolver mais o seu lado de energia masculina em função da sua constituição física e da sua função no mundo, e a mulher desenvolveu mais a sua energia feminina em função da sua constituição física e da sua função no mundo. Então vamos ver agora como é que fica na modernidade ou como vem essa estrutura de o pai se tornar um provedor e ser uma pessoa séria e ter que ser o sargentão e como isso vem acontecendo para chegar até o mundo moderno, onde hoje, como disse a Cíntia, as estruturas são bem diferentes do que a gente conhecia até um tempo atrás. Carol? Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a Valéria falou, nós temos a carga masculina e a carga feminina dentro de nós, homens e mulheres, de forma equilibrada. Só que quando a gente olha, é, a gente precisa das características do masculino, da energia, da carga masculina, para ir à luta, para ir para frente, porque é uma energia que olha para o externo. É como a Valéria falou, ela é a energia que possibilita eu ir para fora, é a energia que possibilita eu ter coragem, eu articular as minhas coisas, eu trabalhar, eu ir à luta. Isso é muito do masculino. Então, todos nós precisamos disso. O feminino já é o contrário, como a Valéria explicou, é mais do acolhimento, é mais da intuição, é mais do olhar para dentro. Mas se homens e mulheres não tiverem as duas energias em equilíbrio, um lado vai ficar pendendo para baixo, né? E não vai, a gente não consegue é, viver de maneira plena. Então, quando a gente está falando no ambiente familiar, e a gente trouxe essa questão do Dia dos Pais, né, dessa carga masculina, hoje a gente sabe, como já falamos, que as famílias hoje são constituídas muitas vezes por duas mulheres, por dois homens, então tem mães sozinhas, mãe solo ou pai solo, né, que não tem o outro lado na família. Como é que isso acontece com essa criança que muitas vezes não tem o contato com essa energia masculina durante a infância? Como é que fica essa criança durante o seu crescimento? Então, a falta dessa energia masculina, ela pode causar uma falta de autoconfiança naquela criança, ela pode ter uma baixa autoestima, ela pode não saber identificar o papel do masculino e do feminino numa família, por exemplo. Né? Quem vai à luta, quem fica em casa, quem é o provedor, né? Porque para o inconsciente coletivo, o homem ainda é o provedor, é aquele que sai para trabalhar. Mas a gente sabe que a nossa sociedade já mudou. Tem muitas mulheres hoje em dia que fazem esse papel. Portanto, elas têm nelas essa energia, essa carga masculina mais ativada. E se eu puder trazer um exemplo aqui para ilustrar, o meu exemplo de vida. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. E a minha mãe me pegou e voltou para a casa dos meus avós. Então, meu pai foi muito ausente na minha infância, e eu fui meio que criada pelo meu avô, que era um homem que eu admirava muito e gostava muito, apesar de que ele não era muito dado a ficar cuidando dos netos, porque eram muitos netos, mas eu morava com ele. Então, ele me supriu, de alguma forma, essa falta da energia masculina do meu pai, né?
Mas, na minha adolescência, já no comecinho da adolescência, eu fui morar sozinha com a minha mãe. E aí, nesse movimento de morar sozinha, a minha mãe, muito feminina, muito carente dessa carga masculina nela, eu comecei a criar um papel de ser o marido da minha mãe. Ou seja, eu era o homem da casa. Eu fazia esse papel de ir atrás, de resolver problemas, de estar sempre à frente. Eu blogo muito cedo, eu não ficava esperando que a minha mãe fizesse as coisas. Eu ia lá e fazia, resolvia a minha vida e resolvia a vida dela também. Assim como um homem faz dentro da família. Então, eu assumi esse papel por conta do meu temperamento, por conta da minha constituição. Eu tenho mais essa potência dessa carga masculina em mim, na minha vida. Isso me ajudou em muitos momentos, mas também me atrapalhou, porque isso em desequilíbrio, a gente entra num contexto onde a mulher que tem mais que acolher, né, que tem mais que fazer esse papel mais de cuidar, eu não usei muito essa potência feminina em mim na minha vida, né? Estou casada, tenho filha, mas é, em mim sempre foi a potência masculina. Tanto que com o meu marido, às vezes a gente se pega, porque é masculino querendo mandar no outro, né? Então, isso é o que a falta de uma energia masculina naquela constituição familiar pode causar. Ou então essa menina pode ficar feminina demais, ela não reconhece essa energia masculina. E aí ela também fica em desequilíbrio, porque ela não consegue a luta, ela não consegue fazer a vida dela acontecer. Ela entra numa procrastinação, ela entende que ela tem que ficar muito para dentro. Mais ou menos aí nesse sentido, acho que deu para entender. Devolvo agora para vocês, meninas. Deu sim, Carol. E é interessante você citar isso, porque você inconscientemente tentou suprir, né? Você tentou reequilibrar com a sua mãe essa energia feminina e masculina quando você foi morar sozinha com ela, né? Exato. Porque mesmo internamente, né, a gente como ser humano procura esse equilíbrio masculino e feminino, né, energeticamente falando, mas na formação familiar também é procurado esse equilíbrio, né? Independente se é um casal homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, ou a mãe ou o pai solteiro, mas a gente tende a equilibrar isso, né, para ter uma vida normal, digamos assim, energeticamente falando. E quando uma dessas energias acaba sendo ausente, fica esse desequilíbrio, né? Como você bem explicou, muitas vezes a pessoa desenvolve em excesso a energia masculina, né, que foi o seu caso, ou pelo contrário, desenvolve só a feminina naquela de esperar, né, que como nunca teve isso, fica naquela posição mesmo de energia feminina, do receber, né, do ficar para dentro, do se fechar, do... Então, muito legal esse exemplo, né, que você trouxe, porque é uma coisa que acontece muito hoje em dia mesmo, né, com essas famílias diferentes que são formadas hoje. E a gente está querendo trazer essa visão das pessoas olharem para essa criança, né, que se vê numa família que às vezes tem essa ausência da energia masculina, por exemplo, né, falando especificamente essa semana que a gente está falando dos Dias dos Pais. Então a gente queria trazer essa visão mesmo de olhar para esse equilíbrio, porque não importa da onde venha essa energia masculina, né? Mas a criança precisa ter essa experiência para ela ter essa coragem, né, quando ela ficar adolescente, mesmo adulta, de sair, né, de vencer, de ir buscar. E a gente sabe que a criança é muito de seguir exemplos, né? Então, se ela não tem da onde tirar o exemplo, né, ela não vai se tornar provavelmente um adulto, um adolescente mais contido, mais tímido, mais inseguro, né, Val? O que mais você tem a dizer sobre isso?
Tem uma coisa importante que a gente tem que colocar no processo, que, por exemplo, em algum momento, né, do momento em que surge essa diferenciação entre o homem ter mais energia masculina ou usar mais energia masculina e a mulher usar mais energia feminina, é que na transformação do mundo, em algum momento, a sociedade transformou isso em, como a Cíntia falou, o homem é o provedor. Só que esse provedor não foi como era o homem da pedra ou como foi o desenvolvimento. Que ele ia lá, ele buscava os locais, ele via as coisas, ele trazia, a mulher cuidava de todo aquele entorno. Havia um equilíbrio entre essas duas forças. Porque a mulher ela exercia a sua posição de energia masculina dela quando ela tinha que estar sozinha protegendo aquele espaço, e o homem exercia o seu poder de energia feminina quando ele voltava para casa e abraçava aquelas pessoas, não como provedor que tem que fazer alguma coisa, mas como o equilíbrio entre eu conseguir o nosso conforto, a nossa segurança, e agora estou aqui para agradecer e compartilhar esse esforço e essa confiança desta mulher que cuidou disso tudo. O que aconteceu nesse caminho? O homem, na visão da sociedade que foi se desenvolvendo a partir do progresso, foi: o homem é o provedor, ganha o dinheiro e leva para casa. Com o mundo materialista, o dinheiro passou a ser um Deus, como ainda até hoje é. Então, este Deus tinha o poder. Se eu tenho poder, eu tenho sobre a minha tutela submissos. Pessoas que estão, eu entrego o meu dinheiro e você me dá o que eu quero. Infelizmente, essa repartição do homem provedor se tornou isso. Consequentemente, este homem passou a se sentir aquele que tem que manter aquela família. Ele não é mais o provedor que vai em busca de encontrar, de criar e vai compartilhar. Ele é obrigado a manter. A gente sabe que a mulher entrou no campo submisso, porque a energia dela já é uma energia de retenção, ou seja, eu acolho, eu trago para mim e eu espero vir o externo, mas não significa que eu sou submissa a isso. Mas foi isso que se transformou. Houve um período em que o homem era o provedor, dinheiro, e a mulher se submetia a isso, onde entrou o desequilíbrio das energias. O homem se transformou naquele carrasco familiar, porque se a gente for olhar a nossa história, a maioria dos pais dessa época onde existia o provedor, eles eram pessoas rígidas, não porque eles queriam ser rígidos, era o status quo daquele movimento. Então, eram pessoas rígidas, tinha que ser ele que educava na base do fé, a mulher não conseguia conter, porque a criança não... Aí entra a criança, que nós vamos começar a entender. O pai provedor, dessa época que a gente está falando, ele exigia coisas da criança que a criança não conseguia entender. Ela não conseguia. Como é que ela ia ver um carrasco e entender que aquela energia era a energia que ela tinha que desenvolver para ir à luta, para batalhar, para fazer? A mulher, na sua condição feminina de estar retida, protegia essa cria. Então, essa cria ficava entre a insegurança e não se desenvolviam. Foi épocas de que muitas pessoas sofriam, claro, que era uma época que cada um ia e fazia da maneira como dava. Essa visão já está mudando. Com a nova formação das famílias, o que a gente tem? Às vezes não tem o pai figura física presente. E nem por isso existem crianças desequilibradas. Depois a gente até vai falar da importância da figura física do pai, do porquê isso até hoje é batido. Mas não é em função só do aprendizado, são outras coisas. O que essa criança de hoje tem que ter é alguém que tenha, nessa nova constituição familiar, a capacidade de mostrar essa energia masculina, de mostrar que ela tem a capacidade e a força de ir avante, de tomar decisões, de não ter medo do que está fora, que é as crianças criadas muito na energia feminina. Quando elas não têm essa energia masculina, elas começam a ter medo
de ir em busca, de sair, de se mostrar. Às vezes são caladas, são fechadas, porque tem esse medo. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa sociedade hoje a partir da energia masculina e da energia feminina. Embora a visão do provedor, pessoa física, pai, que fez aquela criança biologicamente, existe uma estrutura muito importante que leva a criança com muito mais facilidade para a energia masculina. Mas aí eu vou deixar com a Carol e com a Cíntia agora. Carol, Cíntia? Não, essa coisa muitas vezes é muito comum a gente ouvir, né? Às vezes uma família que o pai fisicamente ausente não está, como a Carol deu o exemplo dela, que ela procurou essa figura no avô. É muito comum a gente ver as crianças procurarem num tio, né? Num amigo da mãe, porque, como a Val bem comentou, essa presença física masculina acaba sendo importante para a criança, né? E também vale a pena comentar muito dessas famílias que estão reformuladas, né? Quando há um segundo, um terceiro casamento, por exemplo, que a criança acaba às vezes até chamando, né? Esse novo membro da família, essa pessoa com que a mãe se casa, de pai mesmo, né? Porque a criança sente nessa figura essa energia masculina que estava faltando, essa proteção física mesmo, né? Que dá a sensação que a gente tem da figura mesmo masculina, né? Como a Carol bem, como a Val bem comentou no começo, da força física mesmo, né? Que a gente associa muito com o homem, né? Dessa força, dessa proteção. E, então, vale a pena a gente falar que as famílias, apesar de terem mudado muito hoje em dia, essa energia masculina é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, como a gente estava explicando, né? Quando a gente está falando hoje da energia masculina, da carga masculina, não especificamente do gênero homem, mas é Isso. óbvio que a gente traz o homem porque é o homem que tem mais essa carga masculina. Mas quando a gente está com essa ferida no masculino, né? Como a gente às vezes tem uma relação difícil com um pai, ou então um pai que não foi presente, ou um pai que estava lá, né, na família, mas ele era ausente, ele viajava muito, ele não dava atenção para um filho, ou ele tinha um comportamento que não era o desejado. Então, isso muitas vezes essa criança ela começa a ver esse masculino com uma forma deturpada. Ela começa, essa visão do pai que ela tem, é uma visão onde esse pai, essa energia masculina, ela não é benquista ou bem vista na minha vida. Então, a gente começa a ter uma rejeição dessa energia masculina. Começa a entrar em desequilíbrio dentro da gente. Então, eu começo a rejeitar tudo aquilo que é característica do masculino. Eu começo a não conseguir enfrentar a vida, eu começo a ter rejeição por aspectos de disciplina. Se eu tenho um chefe, por exemplo, e ele vem me dar uma ordem, eu rejeito aquilo, porque a disciplina, a ordem é muito do masculino. Então, a gente precisa olhar para esse lugar também. Então, quando eu tenho também essa rejeição pelo masculino, eu tenho problema em me comprometer, em me responsabilizar com a minha própria vida, em ter disciplina, eu fujo o tempo todo. Então, é importante a gente olhar esse lugar também, que muitas crianças, mesmo de uma família que tenha duas mães, ou dois pais, ou um pai, uma mãe, ela precisa ter o contato com as duas energias, tanto a masculina quanto a feminina, para que ela possa ter isso em equilíbrio dentro dela e ela entenda esse movimento, mesmo que inconscientemente, o movimento da vida dela, porque senão ela acaba paralisada num ponto da vida, né? Que é justamente a gente está falando
é do masculino, é de ir para frente, é de fazer a vida dela acontecer. Não era só isso que eu queria complementar. E agora a Queria gente chamar está já encaminhando. Não, Val, a gente está encaminhando para o final já, mas pode falar, daí depois a gente encerra. Então, assim, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, e agora eu vou focar diretamente na energia masculina. Nas famílias, todas as famílias hoje modernas, que seja avô e filhos, mãe e filhos, mulher e mulher com filhos, homem e homem com filhos, eles devem desenvolver dentro de si mesmos e com seus filhos o potencial da energia masculina e da energia feminina. Muito importante ressaltar, gente, quando a criança não tem um referencial masculino dentro do seu convívio familiar, ela vai buscar automaticamente esse referencial em alguém. E os pais muitas vezes permitem que esse referencial, ao não olhar o que elas estão buscando, esse referencial pode não ser coisas boas. Então, observem no seu convívio familiar, seja qual tipo de família você tenha, qual é o referencial energético masculino que está sendo desenvolvido no seu entorno. Importante ressaltar também que, mesmo que a gente possa ter contato com essa energia masculina fora do pai biológico, ainda é fundamental pais biológicos deste mundo afora, que ainda estão vivos e tenham seus filhos, lembrem, o vínculo que existe entre o pai, o gerador, com a criança, ele não é só um vínculo físico-biológico, ele tem um vínculo energético e espiritual com essa criança. Por isso, a presença, o trabalho desse pai biológico junto aos seus filhos, quando ele pode fazer isso, é fundamental e muito mais fácil, porque a criança já confia, ela tem naquele vínculo a segurança lá do começo, lá de quando tudo ela foi gerada, o pai acompanhou, esse vínculo já existe. Esta criança, quando ela não tem essa figura junto dela, ela vai precisar buscar um vínculo de confiança para só depois gerar o conhecimento dessa energia masculina. Então, os pais desse mundo afora, homens que estão tendo filhos dentro do nosso mundo de hoje, olhem, não só os filhos que vêm, a sua energia masculina começa lá na sua ação com a sua esposa, com aquela mulher que está gerando seu filho, ou sua esposa, sua namorada, ou separada, não importa. Aquela pessoa que está gerando aquela criança precisa da sua energia masculina para tranquilidade, para dar mais conforto a essa criança, e esse vínculo masculino e feminino está ali, junto, no útero da pessoa que está gerando essa criança. Então, não importa qual tipo de família nós tenhamos hoje, os que não têm o pai biológico, que podem estar junto, lembrem de olhar e saber como levar essa energia masculina. Há mulheres que deixam de ser femininas, assumem o lado masculino porque tem que ir à luta, e aí elas esquecem de passar o lado feminino. Isso também vai influenciar negativamente a criança. Então, a mensagem que eu deixo é: tá difícil, tem muitos homens ainda que têm o pensamento antigo do homem provedor financeiramente e aquela característica de rigidez. Tem que haver uma adaptação a esse novo mundo que está existindo. O seu filho, os seus netos podem precisar dessa energia mais acolhedora masculina. Eles precisam da energia firme, mas esse acolhimento faz parte da natureza humana do homem. Ele também sente, ele também ama, ele também busca, ele também quer aconchego. Isso a criança também precisa ver na energia masculina. Só a força pode colocar a criança no medo de ser daquela forma ou de ter uma outra pessoa com a mesma característica. Então, o mais fundamental de todos, pais, que hoje foi a semana dedicada a vocês, olhem aquilo que vocês são como pessoas. Qual é a carga que vocês estão trazendo? De que geração? De que forma? Dá para mudar? Dá para olhar para o meu filho de uma forma diferente? Se esses pais que não são biológicos estão aí com essas crianças, amem, mostrem a sua emoção, ensinem a ir em busca com emoção.
Esse é o recadinho que eu queria deixar. Obrigada, Val. E com esse recadinho da Val, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, esse terceiro vídeo especial que a gente fez essa semana, né, em homenagem aos pais. E esse especificamente a gente quis mostrar para vocês um pouquinho, além do pai físico, né? A gente quis mostrar que existe essa energia masculina em todos nós e a importância dela de estar equilibrada, né, para que a gente possa se desenvolver de uma maneira mais saudável, que as crianças possam se desenvolver de uma maneira saudável. Então, como a Val bem falou, pais biológicos que talvez estejam um pouco ausentes percebam a importância desse vínculo criado, né, desde a época da geração, de quando foi formada essa criança, energeticamente e espiritualmente, como ela falou, e os pais que não são pais biológicos, mas que estão perto, que deem essa energia masculina, né, que forneçam esse amor, esse afeto dessa forma de energia masculina para que a criança também cresça de uma maneira equilibrada e segura. Se você gostou, então, desse vídeo, curte o nosso canal, indica para alguém que você acha que vai ajudar, inscreva-se no nosso canal, a gente está toda semana postando 3 vídeos semanais, ativa o sininho, assim você vai ficar sabendo toda vez que a gente colocar um vídeo novo. E por hoje a gente vai ficando por aqui, então, terminando essa semana especial dos Dia dos Pais. Obrigada, Carol. Obrigada, Val. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo, Tchau, pessoal. Até a próxima. pessoal. Tchau, tchau.